Queria agradecer enormemente a presença de todos e todas aqui nesse sábado de manhã, né? Que a gente sabe que o pessoal quer dormir até mais tarde, ou tem um monte de coisa para fazer, para organizar, tudo que Hum, não fez durante a semana vai fazer no sábado. Então a gente sabe que requer uma boa dose de organização e de disposição de vocês de estar numa aula aqui num sábado de manhã, né? Essa aula será gravada, tá? Para todos aqueles que se inscreveram, para o dia de hoje. Tem alguns que já se inscreveram, mas não vão poder comparecer. Então, vocês, se quiserem, receber a gravação, né, para rever alguma coisa e tal, falem com o Bruno, esse simpático rapaz aqui à minha esquerda. Vocês podem nos acionar pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo chat do site. Bruno, coloca os nossos contatos todos aí, tá? A Capivara está acessível em todos esses canais de comunicação. A gravação, por enquanto, ela é fechada, ela é só para vocês, tá? Num link de YouTube fechado, tá? Mas dentro desse projeto com o professor Marcelo Gleisi, que eu vou até explicar um pouquinho desse projeto para vocês, tá? Esse nosso projeto de parceria é o Reescrever a Humanidade, né? Dentro desse projeto, a gente já colocou mais algumas ações para tornar esse conteúdo acessível e democratizar, né, esse conhecimento para o maior número possível de pessoas, né? Então, nós vamos soltar alguns vídeos do Marcelo no nosso canal do YouTube, da Capivara Cultural, vídeos curtos, pílulas, shorts, e já tem disponível para quem quiser lá no canal. Ops, espera aí, lá no canal do YouTube da Capivara já está disponível para vocês a aula que o Marcelo deu para nós o ano passado, tá? E era o tema era uma breve história da ciência, tá? Visões do mundo desde a Grécia Antiga até o pós-iluminismo. É, Era uma aula em que ele falava também desse livro deles. Vocês, não sei se todos já têm, saiu pela Record ano passado, O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade, tá? Então, era uma aula que a gente abordou alguns conteúdos desse livro e fizemos esse recorrido, né? Essa passagem aí por uma breve história da ciência. Isso já está disponível gratuitamente lá no nosso YouTube. E o projeto Reescrever a Humanidade, gente, que é essa parceria com o Glaser, é um projeto de longo prazo, né? O Marcelo, ele agora está na Itália e ele tem lá um centro de florescimento do pensamento humano que se chama Ilha do Conhecimento, The Island of Knowledge. Bruno, se hum. eu puder botar o link da Ilha do Conhecimento, tá? Depois ele pode falar um pouco mais sobre isso, mas ele está na Toscana, na Itália, e um dos objetivos desse centro de florescimento do pensamento humano é o que a gente chama em inglês de think tank. Nunca consigo pronunciar isso direito, mas um dia eu vou conseguir. É justamente reunir pessoas, cientistas, filósofos, pensadores, artistas, intelectuais das mais variados países, né? E das mais variadas posições e de pensadores, né? Para pensar os grandes temas que nos afligem, né? Só que isso é feito num grupo fechado, né? Custeado por uma bolsa que o Marcelo tem lá da universidade, pequenos grupos. E a ideia do nosso projeto Escrever a Humanidade é trazer esse conteúdo para o maior número possível de pessoas, né? Então, tudo que está sendo discutido nesse centro de florescimento humano na Itália, vocês vão saber em primeira mão aqui. Glaser vai trazer para nós o resultado dessas conversas, dessas pesquisas, né? Nós já tivemos uma aula que era sobre inteligência, tá? O que é inteligência? E agora a aula O que é a vida? Uma reavaliação para o século XXI. Nós vamos fazer essa aula no seguinte esquema: 1 hora de aula, um intervalinho rápido de 10 minutos para a gente tomar uma água, assentar um pouco a informação, que eu sei que é muita informação,
e depois Marcelo volta para mais uma hora e pouquinho de aula, e quando faltar 45 minutos para acabar a aula, nós vamos deixar esse tempo para interação com o Marcelo, tá? Então, um dos objetivos realmente desse projeto, e é por isso que a gente faz questão de fazer essa aula síncrona, ao vivo, mesmo com esse fuso horário, né? Por isso que a gente marca a aula de manhã, porque tem esse fuso horário agora 5 horas, acho, com a Itália, e é vocês poderem interagir com o Marcelo, perguntar, conversar, né? Uma oportunidade rara de ter acesso direto ao Marcelo, que hoje é um dos grandes cientistas aí, né? E que a gente se orgulha muito de ter um brasileiro cientista nessa posição, dos grandes pensadores aí hoje sobre o futuro humano, né? O futuro da humanidade, o futuro do planeta, não só do ponto de vista de um professor de física e de astronomia, né? Mas de um cara que é, sobretudo, humano, né? Um filósofo mesmo. Marcelo já é um cara que está pensando nesses temas há muito tempo, né? Desde a época que ele era cronista ali da Folha de São Paulo nos anos 90, ele já trazia conhecimentos científicos de maneira acessível para nós, trazer a ciência de maneira acessível, tirar a ciência do pedestal, né? Que era uma coisa que Carl Sagan dizia, e eu acho que Marcelo nos dá esse orgulho, né? Como brasileiro, de estar lá e trazendo tudo isso aqui hoje para nós, tá? Eu queria dizer para vocês também, em primeira mão, isso ainda não está no site da Capivara, mas em breve estará, as datas das próximas aulas do Marcelo, tá? No dia 28 de junho, anotem, 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 a gente vai ter uma aula super especial, que é a Humanidade em Busca de Si, e nessa aula a gente vai fazer um negócio que é pergunte-me qualquer coisa. Então, Marcelo vai falar, vai introduzir essa ideia da humanidade em busca de si, por uma hora mais ou menos. É algo que está num livro que ele está lançando junto com o Karnal, o Leandro Carnal, tá? Faz parte daquela série Segredos da Vida. E depois dessa uma hora, vocês vão ter 2 horas para perguntar qualquer coisa para o Marcelo, tá? Então, pergunte qualquer coisa. Isso dia 28 de junho. Dia 30 de agosto, a gente vai ter um bate-papo do Marcelo com um convidado surpresa, que eu não vou dar o spoiler ainda quem vai ser, mas aguardem, 30 de agosto. 27 de setembro, o Universo Desconhecido, e encerrando o projeto Reescrever a Humanidade por esse ano, tá? Em 22 de novembro, Inteligência Cósmica, tá? Esse projeto é um projeto 100% autofinanciado, não temos patrocinadores, então ele é totalmente financiado pelo comparecimento, pelas contribuições que vocês fazem no ato da inscrição. Então a gente pede a vocês que chamem os amigos, as amigas, pode chamar os inimigos também, não tem problema. Quanto mais gente nessa aula, a gente está abrindo o Zoom para colocar quanto mais gente possível nessa aula, porque o projeto é autofinanciado. E também, se conhecerem alguém que quer patrocinar o nosso projeto, a Capivara é uma instituição sem fins lucrativos, é um instituto, a Capivara Cultural. Fala para falar com a gente tem aí todo um programa de benefícios fiscais para patrocinadores, então pode falar, pedir para falar conosco, tá? Acho que é isso. Não vou mais me alongar aqui, porque sei que vocês querem ouvir Marcelo Gleis. Eu nem apresentei você, né, Marcelo? Mas acho que Não nem precisa, precisa. né? Ficar Acho lendo o que. currículo é muito chato, gente. Então vamos logo, Marcelo, porque interessa o que é a vida, Marcelo. Ok, ótimo. Bom, então, bom dia a todos vocês, a todas vocês. Eu sei que sábado de manhã, como a Ana Marta falou muito bem, aliás, Ana Marta, obrigada pela excelente apresentação e resumo desse nosso projeto que a gente está lançando, que a ideia, como a Ana Marta falou muito bem, é que eu realmente criei aqui um centro de criação de conhecimento em várias disciplinas diferentes. Eu vou explicar um pouquinho mais o que é isso daqui a pouco, mas um dos objetivos mais fundamentais desse processo todo que eu criei aqui, não fui sozinho, tem parceiros nisso,
é que não adianta nada você discutir temas tão importantes e manter essa informação toda dentro do mundo acadêmico, né? Porque eu acho que vocês sabem disso, né? Me conhecendo, né? Uma das minhas preocupações maiores é mostrar como que a ciência, a filosofia e essa conversa entre a ciência, a filosofia, a história e religião fazem parte da nossa cultura, né? Fazem parte de quem nós somos, né? Hoje em dia não há a menor dúvida disso. Então, eu quis ligar a esse projeto aqui esse outro lado, que é o que eu chamo de democratização do conhecimento, que está alinhado também com o que eu já faço no meu canal do YouTube. Eu não sei se vocês andaram vendo meu canal do YouTube recentemente, mas eu comecei todo um outro projeto, um podcast, com dois colegas, amigos muito queridos, mas super feras. Assim, um deles é um astrofísico, Adam Frank, o outro é um filósofo, um dos maiores filósofos do mundo sobre a mente e consciência humana, que é chamado Evan Thompson. O cara realmente é muito, muito fera. E a gente passa uma hora conversando sobre temas diversos, tá? E como eles são, bom, eles são americanos, né? Eu fiz questão de sempre colocar subtítulos em português, legendas em português, para que vocês possam, para todo mundo que não fala inglês, poder acompanhar isso. Então, a ideia é incluir o Global South, né? O Sul Global, nessas conversas que a gente está fazendo, e isso tudo, obviamente, faz parte desse projeto. Então, para não perder muito tempo falando sobre isso, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou começar a aula, deixa eu ver aqui, play from the start, ok. Só que eu esqueci de fazer uma coisa, olha, parece até que eu sou... deixa eu refazer, eu tenho que fazer um share. Microsoft PowerPoint, share. Compartilhar a tela, né? Não, já entrou, É, Marcelo, beleza. entrou, mas agora a Só tela inteira, aí, tela inteira, isso. ok? Beleza. Beleza, agora sim. Então, como a Ana Marta explicou, o que a gente vai falar hoje um pouco é sobre a questão da vida, né? A nossa primeira conversa foi sobre a questão da inteligência e foi tão legal aquela conversa que foi daí que veio essa ideia nossa de criar uma colaboração entre o excelente trabalho que a Capivara Cultural está fazendo e a Island of Knowledge. IOK quer dizer Island of Knowledge, também quer dizer IOK, estou bem, né? Que é uma coincidência feliz assim, né? E então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre as ideias que surgiram nessa semana em que a gente passa junto. Mas antes disso, deixa eu tentar apresentar o projeto aqui para vocês. Ok. Então, muito rapidamente, o projeto The Island of Knowledge começou ano passado. Está aí o link. Mais uma vez, também tem inglês, português e italiano. E a ideia nossa é juntar grupos de pessoas de áreas diversas para discutir um tema em comum, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui na foto, esse aqui é o Evan Thompson. Aonde que é isso? Então, eu comprei uma propriedade aqui na Toscana que veio com a própria igreja, e a gente é uma igreja que, obviamente, não é mais funcional como igreja, e a gente, então, reformou a igreja e transformou a igreja. Primeiro, a gente deu uma nova vida, essa igreja estava meio abandonada, mas a gente já transformou a igreja nesse centro pequeno de conferências, e aqui vocês têm o Evan Thompson, nessa foto aqui, falando sobre vida, a percepção da realidade, inteligência, sabedoria, amor e esperança, né? Então, essa foi a apresentação dele. E o que a gente faz? A gente são grupos somos só 9 pessoas, e a gente passa uma semana em imersão completa nesse lugar. Cada um apresenta um pouco, discutindo, criando maneiras de se pensar sobre assuntos fundamentais. Então, por exemplo, nessa primeira semana aí, a conversa foi sobre a natureza da inteligência. Então, essa pessoa aqui que vocês estão vendo de costas, chama Mônica Galeano, ela é uma das pioneiras sobre a questão da inteligência das plantas, né? Então, que tipo de inteligência uma planta pode ter se ela não tem um cérebro, não tem neurônio, etc. E o cara em pé aqui é o Evan Thompson. E aqui vocês estão vendo, na direita, vocês estão vendo uma líder indígena, uma liderança indígena de descendência maia, chamada Yuria Seliduen, que é uma pessoa absolutamente maravilhosa.
Então, a gente cria essas conversas em que vários tipos de conhecimento convergem para essas discussões. E daí o que eu quero fazer com vocês é justamente dividir um pouco das coisas que a gente tem aprendido juntos sobre a natureza da realidade em seus vários aspectos diferentes. Então, tem física, tem biologia, tem ciências neurocognitivas, tem muita filosofia, muita história e, obviamente, também religião. Ok? Então, vamos lá. Começando do começo, não sei exatamente o que esse meu foi. Então, primeira coisa sobre a questão da vida é a gente entender a vida dentro do que eu chamaria da história cósmica, né? Porque quando a gente fala sobre vida, né, a gente olha para nós, seres humanos, a gente olha para o nosso cachorro, a gente vê aquele mosquitinho chato que fica zumbindo no nosso ouvido, a gente olha para as plantas, para os pássaros, etc., né? E, obviamente, a gente sabe muito bem que nós somos inseridos num contexto ecológico em que nós fazemos parte desse contexto ecológico, né? Nós não somos os únicos seres vivos do planeta Terra, se bem que uma das grandes tragédias da vida moderna é achar que nós somos superiores a todas as outras formas de vida e a gente, então, isso é uma conversa que eu vou desenvolver com mais detalhes no nosso próximo encontro, em que eu vou falar sobre a humanidade em busca de si, que é o título do livro que eu acabei, literalmente saiu, acho que 2, 3 semanas atrás aí no Brasil, com o Leandro Carnal, em que a gente fala sobre vários temas bastante diferentes dos que eu vou tratar hoje. A gente fala sobre a questão da verdade, a questão da justiça, a questão da liberdade e do livre-arbítrio, e também a gente fala um pouco sobre ciência e religião. Porque eu acho que o Leandro ele é ateu, mas ele tem um problema com essa posição dele. Ele sempre traz esse tipo de conversa para a gente discutir. Mas hoje eu quero falar sobre a história da vida. E vocês olham, estão vendo aqui nessa ilustração, lá na ponta direita, vocês estão vendo o nosso sistema solar, né? Vocês estão vendo o Sol, vocês estão vendo os outros planetas, está ali a Terra. E eu vou explicar isso com mais detalhes daqui a pouco, mas o que nós sabemos hoje é o seguinte, que no nosso sistema solar é muito, muito pouco provável que exista vida. Então a questão é como que a vida surgiu aqui na Terra, por que existe a vida aqui na Terra, e para a gente entender essas coisas, a gente tem que mergulhar no passado. A gente tem que ir voltando atrás no tempo. E hoje a gente sabe coisas maravilhosas sobre a história do universo, que, aliás, é o tema da semana passada e da próxima semana do nosso podcast, aí que eu falei, o Blind Spot, é sobre a história da cosmologia moderna, né, falando sobre a história cientificamente e filosoficamente. Mas uma das coisas que a gente sabe é que, começando aqui lá do lado esquerdo, onde tem o Big Bang, está vendo esse pontinho aqui? Esse é o ponto, vamos dizer assim, que marca o começo do tempo. Que tempo é esse? É o tempo de vida ou de existência do nosso universo. Então, dentro dessa história cósmica, que hoje a gente sabe tem mais ou menos, quase 14 bilhões de anos. Então, quando que aconteceu o Big Bang? Mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, um monte de coisas aconteceram no passado cósmico, mas o interessante é que, chegando em tempos mais recentes, por exemplo, 5 bilhões de anos atrás, apareceu o nosso sistema solar, né? Que faz parte, está aqui, ó, não sei se vocês estão vendo essa belíssima espiral, obviamente não é a Via Láctea, porque a gente não consegue sair da Via Láctea para tirar uma foto, né? Tipo, tirar um selfie com a Via Láctea atrás. Para a gente fazer isso, a gente ia ter que viajar uns 500 mil anos-luz de distância para poder ver a Via Láctea inteira. Mas isso aqui é uma galáxia, que a gente chama uma galáxia espiral, que tem a mesma cara da Via Láctea. E se a gente fingir por um pouquinho que essa aqui é a Via Láctea, esse quadradinho pequenininho aqui é onde estaria o Sol, a nossa estrela, e os planetas, os 8 planetas, né, girando em torno dela, né, em torno dessa estrela que a gente chama de Sol. Então, essa aqui seria a nossa situação, ok? Galáctica, vamos dizer assim. Mas aí você pergunta, ok, então a gente é uma estrela que mora numa galáxia, e a galáxia, quando surgiu? Aí você vai para o quadradinho anterior,
Tem aqui, ó, a nossa galáxia, a Via Láctea, surgiu há mais ou menos 10 bilhões de anos atrás. Lembra que eu contei que a história do universo, o universo no comecinho tinha 14 bilhões de anos? Então, a nossa galáxia tem uns 10 bilhões de anos, mais ou menos. E eu não vou fazer essa história toda hoje, né, porque não vale a pena, porque seria toda uma outra aula, mas a gente consegue ir para o passado do universo e reconstruir a história desse universo para entender que o seguinte, que toda a vida que existe aqui na Terra, que é a única forma de vida que a gente conhece, é formada de células. Essas células são formadas de moléculas, tipo, moléculas de quê? Você tem moléculas de aminoácidos, as proteínas, o DNA, e essas moléculas são formadas de átomos. Esses átomos são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Então, para você contar a história da vida direito, do começo, você tem que contar a história do universo também, porque as moléculas, os átomos, as partículas, os elétrons, os prótons, elas surgiram no passado distante da história do universo. Isso daí tem duas implicações super importantes. A primeira delas é a seguinte: a nossa existência é profundamente ligada a toda a história cósmica. Então, quando a gente fala da vida na Terra, a gente tem que entender que a vida na Terra é feita de átomos que surgiram há bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás, incluindo os nossos átomos. Tá? Então, quando a gente fala da história da vida, se você contar a história inteira, que é uma coisa que, na verdade, eu faço nesse livro que a Ana Marta mostrou aí, O Despertar do Universo Consciente, você tem que, de fato, entender essa profunda e belíssima e muito inspiradora conexão entre a vida que existe hoje na Terra e 14 bilhões de anos de história cósmica. Então, você tem um grande monge budista, né, o Thich Nhat Hanh, que morreu recentemente, que ele fala da filosofia dele do interser, a ideia de que tudo está conectado. E ele está falando isso sobre um ponto de vista da filosofia budista, né, dessa percepção desse relacionamento profundo entre todas as coisas. Então, é absolutamente fascinante entender que a ciência moderna, a ciência avançada, a cosmologia de ponta, a história da Terra, está nos contando a mesma coisa, que existe, de fato, uma interconexão entre a história de cada um de nós, a história do planeta, a história do Sol, a história da nossa galáxia e a história do universo como um todo. Então, esse daí é uma filosofia de um pertencimento humano a uma dimensão cósmica que é muito, muito maior do que a nossa. Isso daí devia encher a gente de humildade e de orgulho, né? Porque, afinal de contas, isso mostra que nós, seres humanos, somos capazes, fomos capazes, continuamos a ser capazes de reconstruir essa narrativa de pertencimento cósmico desde o comecinho da história, quase. A gente não consegue chegar até o Big Bang, até hoje em dia. E o que a gente aprende, então, essa é a primeira lição, vamos dizer assim. Eu vou voltar a isso várias vezes hoje. A segunda lição é que a gente só pode contar essa história, como quando eu falo para vocês, a galáxia surgiu há 10 bilhões de anos, fala, como é que vocês sabem o que estava acontecendo no universo 10 bilhões de anos atrás? E a gente sabe isso, e com certeza, isso não é uma suposição, isso não é uma hipótese, isso daí é uma coisa que a gente tem certeza. Por quê? Porque a gente entende que as mesmas leis da física e as mesmas leis da química funcionam no universo inteiro. Então, se a gente olha para uma estrela que está, vamos dizer, 10 bilhões de anos-luz de distância, super longe da gente, quase na fronteira do universo visível, quando a gente olha para essa estrela, o que a gente está vendo? A gente está recebendo a luz dela. E essa luz, ela vem para os nossos telescópios e ela, então, é decomposta para que a gente possa entender o que está criando essa luz na estrela. E o que cria a luz na estrela são os átomos
que estão em movimento, que estão vibrando, que estão os elétrons desses átomos pulam de uma órbita para outra, eles geram luz. E são exatamente essas leis da física que a gente entende do que está acontecendo aqui na Terra, como que os átomos geram essa radiação aqui na Terra, é a mesma física que está acontecendo nesses objetos super distantes no universo. Então, a gente sabe, com confiança, que, de fato, as leis da física e as leis da química se aplicam no universo como um todo, da mesma forma como elas se aplicam aqui na Terra. Como diziam os alquimistas, né? Assim na Terra como no céu. Pois é. Então, essa união dessas leis é que nos permite poder entender essa história cósmica e entender as raízes de onde vieram os átomos, as moléculas, eventualmente, que vão dar forma aos seres vivos, ok? Então, eu queria mencionar essa interconexão para vocês. E você pode, então, dividir a história da vida em 4 eras, né? Primeiro, quando o universo era bem jovenzinho, né, você tinha a era da física. Então, não tinha átomo, certamente não tinha vida nenhuma. Você tinha só partículas de matéria, as coisas mais pequenininhas que existem, que são os elétrons, os prótons, os nêutrons. Você pode até ir antes dos prótons e nêutrons existirem, para quem entende aí de física de partículas, você pode falar de quarks e de gluons, que são as partículas que formam os prótons e os nêutrons. Mas o ponto é que essa primeira era do universo, que a gente chama de era da física, é uma era que durou só alguns minutos. Porque nessa era, nesses primeiros minutos, é que realmente surgiram esses primeiros átomos mais simples, por exemplo, elementos como o hélio, o lítio e tal. Aí depois, na verdade, a gente pode falar da era da física indo até o primeiro milhão, mais ou menos, de anos de vida do universo. Lembra, o universo tem 14 bilhões, então 1 milhão não é nada. Porque aí surgem as estrelas. E as estrelas, elas são os grandes alquimistas. Elas é que produzem todos os outros elementos químicos. Então, quando a gente fala, né, isso é uma coisa que eu falo bastante nas minhas aulas, né, mas é sempre bom repetir, porque é uma coisa tão maravilhosa, né? Quando a gente fala que os nossos ossos são feitos de cálcio, ou que a gente tem muito carbono nas nossas células, ou que a gente tem ferro no nosso sangue, da onde que vêm esses elementos químicos todos? Eles vêm de estrelas que existiram há mais de 5 bilhões de anos atrás. Estrelas que, na verdade, já nem mais existem. Elas explodem e, nesse processo de explosão, elas mandam esses átomos todos pelo universo, pelo espaço interestelar, até que, há uns 4 bilhões e meio de anos atrás, uma grande nuvem de hidrogênio recebeu esses elementos químicos todos, e essa nuvem de hidrogênio, aos poucos, se transformou no Sol e em todos os planetas do Sistema Solar, né? E, portanto, como eu gosto muito de falar e repetir sempre, os átomos dos quais nós somos formados, né? Tipo, você belisca aí a sua pele, você tem essa pele que é formada de células que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, tudo isso daí veio de estrelas. Então, nós somos literalmente aglomerados de poeira de estrelas que têm a capacidade de se questionar sobre quem nós somos, sobre o nosso futuro e sobre o futuro coletivo da humanidade. Isso daí é absolutamente incrível. Então, a pergunta que a gente vai abordar hoje em mais detalhe é como que a gente pode pensar sobre isso de uma forma científica e filosófica ao mesmo tempo, né? Então, nisso a gente tem que mergulhar na terceira era, que é a era biológica. Eventualmente, surgiu no universo a vida. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Vida aonde, né? Bom, até agora, infelizmente, a gente só pode falar de vida na Terra. Okay? A gente está procurando, está buscando, eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas no momento, a única vida que a gente conhece é a vida terrestre. E essa vida terrestre surgiu há mais ou menos 3 bilhões e meio de anos atrás aqui na Terra. Ou seja, talvez exista vida no universo? Pode ser.
Mas a vida que a gente conhece, a vida aqui na Terra, só surgiu há mais ou menos 3 bilhões e meio de anos. E essa é a origem, o começo da tal era biológica, né? Porque a vida surgiu aqui, talvez a era biológica tenha surgido, sei lá, 6 bilhões de anos atrás, porque em algum outro planeta ou lua de algum outro sistema solar, nessa galáxia nossa ou em outra, tem a vida, mas a gente não sabe, tá? Então a gente só, com certeza, a gente só pode falar do que a gente sabe, né? Em termos científicos, pelo menos. Mas nessa era biológica surgem esses outros mundos que têm a capacidade de abrigar a vida, como o nosso planeta. E, finalmente, a vida traz com ela a cognição, a capacidade de perceber que existe um ambiente em que esses animais, depende de que era da vida você está falando, né? Das bactérias até os seres humanos, aconteceu muita coisa aqui, a gente vai mencionar isso daqui a pouco, e, eventualmente, então, você passa a ter o que a gente chama dessa capacidade cognitiva dessas formas de vida, em que elas começam a raciocinar, refletir de formas diferentes sobre a existência e encontrar estratégias de sobrevivência. Então, você tem uma transição de biologia, células, que também estão vivas, a uma era cognitiva. Você pode até argumentar hoje em dia, isso é uma coisa que a gente discutiu muito no primeiro think tank que a gente teve aqui, se toda a vida tem um nível de cognição. Então, uma bactéria, uma ameba, tem um nível de cognição, e a gente acha que sim. Todas as formas de vida têm um nível de cognição, e no futuro a gente vai falar, a gente vai ter mais um think tank em outubro aqui, em que a gente vai falar sobre uma ideia super cutting edge, super de fronteira. Ela é velha, mas ela é nova, que é a possibilidade de que o universo inteiro é consciente, que existe consciência em todos os níveis de aglomeramento de matéria, tá? Uma coisa chamada panpsiquismo. Mas isso eu vou deixar para depois. Vamos deixar essa conversa para depois. Hoje a gente vai falar sobre as coisas mais normais da vida. Ok. Então, a questão é, hoje a gente consegue tirar essas imagens incríveis, né, do universo. Então, vocês estão vendo aqui, para mim, essa é uma das fotografias mais lindas que foi tirada pelo James Webb, depois pelo Hubble, né, o telescópio espacial, e depois pelo James Webb, melhor ainda. E cada pontinho, vocês estão vendo esses borrões de luz, né? Todos eles são galáxias, ok? E cada galáxia, hoje, a gente sabe, tem de centenas de milhões a centenas de bilhão é 1 com 9 zeros, né? De estrelas. E hoje a gente também sabe, quando eu comecei a minha carreira como físico, a gente achava que era assim, mas não tinha certeza, hoje a gente tem. Praticamente toda estrela tem planetas girando à sua volta. E muitos desses planetas têm luas. Por exemplo, Júpiter tem mais de 75 luas. Imagina isso. Mais do que 75 luas. Imagina o que seria uma noite em Júpiter, né? A gente com uma já fica assim, uau! Né? Lá você vê várias. E hoje a gente entende que não só planetas, mas luas também podem abrigar a vida. Então, você olha para essa imagem, você vê esses pontinhos pequenininhos azuis aqui, esses pontinhos também são galáxias, estão só mais longe. Tá? Então, hoje a gente tem uma compreensão do universo como essa coisa absolutamente gigantesca, né? Com centenas de bilhões de galáxias. Então a gente se pergunta, obviamente, a gente tem que se perguntar, isso é uma coisa super do ser humano, nessa curiosidade de entender quem nós somos, por que nós estamos aqui e se nós estamos sozinhos, né? Eu me lembro quando eu era garoto, eu deitava no gramado lá da casa dos meus avós, eu cresci, obviamente, vocês já devem ter visto isso, no Rio de Janeiro, né? Meus avós tinham uma casa nas montanhas perto do Rio, uma cidade chamada Teresópolis, fica lá na Serra dos Órgãos, lindo lugar. E eu me lembro nitidamente, quando eu tinha 9, 10 anos, de deitar na grama de noite, aquelas noites de verão bem claras, assim, não tinha muita luz artificial, dava para ver aquele céu, para ficar contando estrela cadente. E eu me lembro dessa conversa que eu tive com os meus primos, falando: será que em alguma dessas estrelas que a gente está vendo
não tem um planeta girando em torno em que tem alguma criança, alguma forma de vida deitada na grama deles, olhando para o céu e se perguntando: será que a gente está sozinho? Ou será que existem outras crianças, outros seres vivos no universo, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, eu passei a minha vida inteira tentando entender isso, né? E tentando dar sentido a esse tipo de questionamento. E o que é muito legal é que a gente está muito perto de conseguir responder essa pergunta, tá? Eu vou, mais tarde, mencionar um pouquinho isso também. Bom, então a grande questão, como a gente hoje, infelizmente, fora lá, sei lá, Varginha, né, onde tem um monte de ETs, aparentemente, né, e outros lugares, né, do Brasil e do mundo em que todo mundo jura que já viu, né, um objeto voador não identificado, né, uma coisa assim, infelizmente a gente não tem nenhuma prova concreta disso, né? Isso é uma coisa que as pessoas, poxa, mas esses cientistas são muito chatos, né? Afinal de contas, todas as coisas legais, né? Tipo vida extraterrestre, essa coisa do emaranhamento quântico e a cognição extrasensorial, essas perguntas incríveis que a gente fica fazendo, eles ficam dizendo não, 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 não. Então, deixa eu clarificar uma coisa muito importante aqui. Cara, a gente passa a vida tentando entender essas coisas, então ninguém mais do que a gente gostaria de confirmar que sim, tem vida extraterrestre, que sim, existe uma conexão entre a física quântica e a consciência humana, ou talvez animal também, mas infelizmente a gente não tem nenhuma prova empírica, nenhum dado que a gente possa confiar que mostre isso. Então a pergunta fundamental, né, é a seguinte: vamos pensar um pouco só naquela nossa galáxia, tá? Eu mostrei para vocês ali aquela imagenzinha, o Sol está num cantinho ali da galáxia e tal, né? E a Terra é um dos 8 planetas girando em torno do Sol. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu durante a minha vida e durante a vida da maioria de vocês é o seguinte: nós somos a primeira geração na história da humanidade a ter visitado todos os planetas do Sistema Solar. Não pousado necessariamente, né? A gente já pousou em Marte, a gente não. Robôs pousaram em Marte, né? Com sondas, etc. A Rússia, em particular, mandou sondas que pousaram em Vênus, só que Vênus é um horror completo, né? Vênus é muito linda lá no céu, estrela d'alva, etc. Mas, na verdade, Vênus é um inferno total, a temperatura na superfície é de 400, 500 graus, chove ácido sulfúrico, tem cheiro de ovo podre, não é um lugar muito aprazível, vamos dizer assim, né? E os outros planetas, Mercúrio é completamente morto, porque está pertíssimo do Sol, muita radiação, mas a gente já passou por todos os planetas, né? A gente mandou sondas para várias luas desses planetas, e em nenhum deles a gente encontrou qualquer sinal ou promessa de que tenha havido ou que exista vida nesses planetas. O mais promissor no momento é Marte, mas certamente não tem vida na superfície de Marte. Se houve vida no passado, pode ser, mas a gente não encontrou nenhuma prova ainda. E certamente não existe uma civilização de homenzinhos verdes lá, né? E outras luas do Sistema Solar, tipo Europa, Titã, Encélado, podem ter vida, mas é muito, muito pouco provável. Então, quando a gente pensa nisso, no nosso Sistema Solar, muito provavelmente a Terra é a única. Certamente com a biodiversidade, a riqueza incrível que existe no nosso ecossistema, não existe em nenhum outro lugar. E a gente fala, puxa, mas a Terra é um entre trilhões, né? Trilhão, gente, é um com 12 zeros, é um número muito, muito, muito grande, né? Trilhões de planetas na nossa galáxia. Será que nós somos a exceção? Será que só existe vida aqui? Será que existem vários planetas com vida, né? Então, o que a gente aprendeu? Então, o que a gente aprendeu é o seguinte: a gente não pode usar o pensamento, assim, o raciocínio indutivo para dizer que ou concluir que se existe vida aqui na Terra e a Terra é um planeta comum,
a vida deve aparecer em vários outros lugares do universo, certamente da nossa galáxia e em várias outras galáxias. Esse tipo de raciocínio absolutamente não funciona. Então, a ideia dos grandes números, né? 1 trilhão de mundos, a Terra não pode ser tão especial assim. É claro que vai ter vida em outros planetas. Esse é um movimento, esse é um raciocínio indutivo, a ideia de que a gente mora num planeta, tem vida aqui, existem muitos planetas, as leis da física e da química são as mesmas, portanto, em consequência, a gente pode aferir que existe vida em muitos outros lugares. A gente não pode fazer isso, porque o pulo entre física e química e biologia é gigantesco. E a gente não tem como matematicamente calcular uma probabilidade de que você ter os elementos químicos corretos no planeta vai levar um planeta até parecido com a Terra, vai levar à existência de vida lá. A gente, como vocês vão ver daqui a pouco, a gente não tem a menor ideia em como realmente aferir a existência de vida em qualquer lugar do universo. Então, a única maneira da gente conferir é buscando pela vida, ok? A Terra, ela teve uma história que começou há 4 bilhões e meio de anos atrás. No início, aqui, número 1, era um caos total. A Lua surgiu logo depois que a Terra se formou, né? Ela veio de um impacto com o que a gente chama de um protoplaneta, um planeta bebê, tipo um pouco menor do que Marte, bateu na Terra, levantou um monte de matéria, de poeira, etc. Formou a Lua, aqui nessa imagem número 2, vocês estão vendo aqui a Lua. Pois é, imagina isso, se a Lua nasceu da Terra, né? Meio a Eva, que nasceu da costela do Adão, segundo o Antigo Testamento, né? Ela estava muito mais perto no início do que ela está hoje. A Lua, na verdade, está se afastando da gente. Então, vocês veem aqui no número 3, né, vocês veem essa Lua gigantesca, pois a Lua gigantesca estava bem mais perto. As marés, quando a Terra era muito bebezinha ainda, eram de 100 metros de altura. Imagina isso, você tem uma mudança no nível da água de mais ou menos 100 metros, porque a Lua é que atrai, né, os oceanos e o Sol também, mas a Lua pertinho assim tinha um impacto gigantesco nas marés e fazia um transtorno total. Então, o início, os primeiros 500 milhões de anos de vida da Terra eram muito caóticos para a vida, se ela tivesse surgido, ela ter resistido a esses impactos todos. Está vendo um monte de pequenos cometas e asteroides se chocando e tal. Era a era de Hades, né? Hades é o grego para inferno, e realmente a Terra era um grande inferno. Mas, eventualmente, as coisas se acalmaram e, há pelo menos 3 bilhões e meio de anos atrás, a vida estava aqui, né? Então, uma das coisas que a gente aprendeu, que é absolutamente fundamental na nossa conversa de hoje, é a seguinte, que a evolução da vida em um planeta, não só na Terra, mas em qualquer planeta, é completamente ligada à evolução do planeta. Ou seja, as coisas que vão acontecendo durante esses 3 bilhões e meio de anos em que a vida existiu aqui, tipo, por exemplo, caiu um asteroide, etc., que mudou as condições da Terra, isso daí vai afetar diretamente a história da vida. Isso significa que a história da vida é totalmente um produto de um monte de contingências, acidentes, mutações genéticas que a gente não tem o menor controle. Isso significa o seguinte, então, vários significa, né? Então, isso significa que se a gente pegasse o planeta Terra há 3 bilhões e meio de anos atrás, girasse o filme novamente, mas mudasse a história do que aconteceu aqui, impactos diferentes, extinções diferentes, a história da vida aqui na Terra ia ter sido diferente também. O que significa que nós, seres humanos, provavelmente não íamos estar aqui. Então, a gente só existe porque houve um encadeamento de circunstâncias que levou à nossa existência. Então, aqui eu estou só detalhando um pouco mais essas várias fases, né? Então, aqui, bombardeiros gigantes, marés gigantes, e, eventualmente, você tem essas
várias fases da vida na Terra, né? E aqui, então, essa terceira fase aqui, mais ou menos, existe uma discussão hoje em dia exatamente quando isso aconteceu, mas eu digo Bah aqui, não é o pessoal lá do Rio Grande do Sul falando Bah, mas é bilhões de anos atrás, ok? Então, quando até há 3,9 bilhões de anos, quase 4 bilhões de anos atrás, quando a Terra tinha uns 500 milhões de anos, né? Está aqui, ó, a formação da Terra aconteceu há 4 bilhões, 4,6 bilhões de anos atrás, as coisas mais ou menos foram se acalmando, oceanos bem rasinhos ocuparam a maior parte da superfície da Terra e, eventualmente, a vida surgiu. Tá? Então, a gente vai passar um tempão, daqui a pouco, falando um pouco sobre o que quer dizer a vida surgiu. Né? Mas uma das coisas muito importantes é entender o seguinte, que a vida ela é meio paradoxal. Ela tem um lado dela que é muito frágil, a gente sabe quanto frágil nós somos, né? Você fica doente, você pode morrer, você pode ter um acidente, uma árvore cai porque tem um vento muito grande, você tem um furacão, você tem uma tempestade, você tem um terremoto. A vida ela é instável, ela é frágil, mas ela também é muito resiliente, porque a Terra passou por várias fases de grandes cataclismos e, mesmo assim, a vida conseguiu sobreviver. Né? E o que aconteceu? O que esse planeta tem de tão especial? Né? Porque a gente sempre fala, mas a Terra é só um planeta entre tantos. Não. A Terra é um planeta muito diferenciado. Por quê? Vários motivos, tá? Mais científicos um pouquinho, eu vou só mencionar bem rapidamente assim. Vocês sabem que a Terra gira sobre si mesma, né? Ela dá uma volta sobre si mesma em 24 horas, né? Então, nessas 24 horas, o que significa que o pessoal lá no Equador está girando a mais de 2.000 quilômetros por hora e nem sabe disso. Né? Imagina isso, né? Como que funciona uma coisa dessa? Por quê? Um planeta desse tamanho, para fazer um giro completo em 24 horas, tem que estar girando rápido, né? Mas isso acontece, tem a ver com inércia, a gente não precisa falar sobre isso no momento, né? Mas o ponto é que a Terra gira, ela não gira assim em pé, ela gira feito um peão inclinado. Tá? E essa inclinação tem uma inclinação de 23 graus e meio, então ela gira assim. Ok? E por que ela gira assim? E por que esse giro é estável? Por causa da Lua. Olha aqui, isso daqui é uma imagem, uma simulação, um desenho, né, de um artista mostrando como que um planeta se chocou com a Terra e foi eventualmente formar a Lua. Quem estabiliza esse giro, essa inclinação da Terra é a Lua. Ela é uma Lua muito grande comparativamente e é única, né? E isso daí é importante por quê? Porque é justamente essa inclinação do eixo da Terra que permite que a gente tenha um clima relativamente estável, as 4 estações do ano, etc. Se isso não acontecesse, a gente não ia ter um clima estável, ia ser muito, muito mais difícil para a vida sobreviver. Okay? Outra coisa muito peculiar no nosso sistema solar é que a gente tem um monte de planetas gigantes na periferia, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Esses gigantões, esses planetas enormes, eles, quando vem uma pedra lá de fora, um cometa lá de fora, eles absorvem a maioria deles e protegem os planetas que estão aqui no meio, perto do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mesmo assim, tem colisões, mas tem menos colisões do que deveria se esses planetas não tivessem do lado de fora. Né? Não sei se vocês lembram, acho que nos anos 90 houve uma colisão chamada cometa Schumacher-Levy, número 9, com Júpiter. E, putz, se esse cometa tivesse viajado para o interior do sistema solar e tivesse chocado com a Terra, a gente não ia estar mais aqui para contar a história. Então, quer dizer, essa função assim de proteção, esse escudo planetário que a gente tem dos gigantes gasosos lá fora do sistema solar é muito importante. Também tem o nosso campo magnético, né, que a gente vê, que a gente sabe que existe por causa das nossas bússolas, que nos protege contra a radiação e um monte de outras razões. Então, o que aconteceu? A gente tem aqui um mini resumo da história da vida na Terra. Então, começando aqui de baixo, tá? A Terra se forma há 4,6 bilhões de anos, 4.500 milhões de anos, né?
A água vai se formando aos pouquinhos. Eventualmente, a gente não sabe, esse aqui se chama o último ancestral comum. A gente não tem ideia exatamente de onde se formou esse cara, né? Seria, vamos dizer assim, a primeira forma de vida que surgiu na Terra. Eu colocaria isso muito mais por aqui, em torno de 3 bilhões, 3 não, 4 bilhões de anos atrás do que aqui, mas tudo bem. Mas o que a gente sabe é que em torno entre 3 bilhões e meio e 3,7 bilhões de anos atrás se formaram as primeiras criaturas vivas, seres unicelulares. E 3 bilhões e meio de anos, a gente sabe que, deixa eu ver se eu consigo voltar para trás aqui, onde está. Esses caras aqui, ó, essa foto, essa imagem aqui, são colônias de bactérias que existem até hoje na Austrália, chamadas estramatolitas, e esses estramatolitas surgiram no iniciozinho da vida, são os primeiros fósseis que a gente pode identificar. E daí em diante tem toda uma história da Terra, mas o que é muito interessante, você vê essa faixa azul clara aqui, que vai dos 3 bilhões e meio de anos até 1 bilhão e meio de anos, ou seja, 2 bilhões de anos aqui de história da Terra, só existiam seres unicelulares, bactérias, que eventualmente descobriram o processo de fotossíntese, ou seja, de maneira bem simples, né? Você essencialmente come a luz do sol para produzir energia, metabolizar energia, e você libera oxigênio nesse processo de respiração celular, e esse oxigênio que foi liberado por essas bactérias, seres de uma célula só, mudou a atmosfera da Terra, encheu ela de oxigênio, e, eventualmente, em torno de 1 bilhão e meio de anos atrás, os primeiros seres mais complexos começando a surgir, os primeiros fungos, a vida multicelular, que eram esponjas, principalmente esponjas, né, que a gente vê esponjas marinhas, etc., até que há mais ou menos 530 milhões de anos tem o que a gente chama da explosão do Cambriano. De repente, um monte de formas de vida muito louca, vou mostrar umas imagens daqui a pouco, se formaram, e daí começou a ter uma complexificação cada vez maior da vida. Os mamíferos apareceram mais ou menos há 400 milhões, 300 milhões de anos atrás, mas eram bem pequenininhos, eram só ratinhos, camundongos, etc., os grandes dinossauros, até que, eventualmente, a gente chega em formas de vidas mais parecidas com a nossa, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e há 200 mil, 300 mil anos atrás surgiu a espécie humana, o Homo sapiens. E o que é incrível dessa história toda aqui da vida na Terra é que tudo isso que aconteceu veio desses primeiros organismos que são os nossos verdadeiros ancestrais, né? Então, segundo a ciência moderna, a biologia moderna, os nossos ancestrais são bactérias que surgiram há mais de 3 bilhões de anos atrás. Essas bactérias foram, então, se modificando através de mutações, a Terra foi mudando, as mudanças da Terra influenciaram as mudanças das bactérias influenciaram a Terra, por exemplo, aumentando a quantidade de oxigênio na atmosfera. Então, você tem um casamento profundo entre o planeta como um todo e a vida que existe no planeta, né? E essa história é uma história só. Se a gente pegasse, e como eu mencionei antes, mas eu vou repetir isso algumas vezes, que é muito importante, se a gente girasse esse filme novamente com outras condições, a gente ia ter uma história diferente. Não ia ser isso aqui, pessoal. Não ia ser assim. Ia ser uma outra terra com uma outra vida, né? E isso tem consequências muito sérias que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que aconteceu aqui na Terra? Só para vocês terem ideia das grandes dificuldades que a vida encontrou para chegar até onde a gente chegou hoje, tá? Então, como não vai ter prova depois, vocês não precisam decorar isso, obviamente, e mais ainda, né, como vocês vão ter isso gravado, vocês podem voltar, né, quando quiserem, né, nessa aula para poder entender melhor os detalhes e tal. Mas, basicamente, as etapas são as seguintes. Primeiro, é que nem cozinha, né? É uma espécie de cozinha. Para você fazer um bolo, você tem que ter farinha, você tem que ter leite, você tem que ter ovo,
você tem que ter, como fala isso em português, caramba? É, fermento, né? Então, você tem que ter os ingredientes. Os ingredientes mais básicos da vida vêm da química inorgânica: carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Então, o planeta tinha que ter esses elementos químicos, né, que, como eu mencionei para vocês, vieram de estrelas que explodiram antes da Terra existir, né? Então, esses elementos químicos que formaram os primeiros tipos de química orgânica, por exemplo, metano. Metano vamos dizer assim, é a molécula orgânica mais simples, né? Porque é carbono com hidrogênio, CH4, quatro hidrogênios e um carbono. Depois você tem o gás carbônico, que é o carbono com dois átomos de oxigênio. E aí você começa a ter os aminoácidos, que são mais complicados. Aí você vai da química orgânica para a bioquímica. Então, você tem os aminoácidos, você tem alguns açúcares. Eventualmente, esses elementos, então, se combinam para formar a primeira vida, a vida mais simples possível. E, eventualmente, dessa primeira vida, você tem as células mais simples, que a gente chama de células procariotas. Eu vou mostrar uma foto, uma imagem daqui a pouco. As procariotas, que existiram durante 2 bilhões de anos, eventualmente viram mais complexas, as células eucariotas, que são as células que nós temos no nosso corpo, as aves, todos os animais. Essas células, então, se juntam, tipo, unidos venceremos e vão virar vida multicelular. Essa vida multicelular, as esponjas, as águas, a água viva, essas formas de vida estranhíssimas, né? Eventualmente vão ficar formas de vida mais complexas, tipo os mamíferos, os fungos, as primeiras vegetações, as primeiras plantas, os dinossauros. Eventualmente você vai ter a megafauna, né, os grandes mamíferos e tal. Eventualmente você vai ter os primatas, os hominídeos e, eventualmente, a vida mais inteligente. Tem alguém aí que está com o alto-falante, está com o microfone ligado, de repente. Então, como que isso tudo aconteceu? Isso aqui é fundamental, pessoal. Cada um desses passos, cada uma dessas transições, química inorgânica para bioquímica, para a primeira vida, para células ou procariotas, eucariotas, vida multicelular, etc., até vida inteligente, cada um desses pulos, dessas etapas, é extremamente difícil de acontecer, extremamente complexa. E a gente ainda não entende todos os mecanismos para que isso tenha ocorrido. Ok? Da química inorgânica para a orgânica, a gente entende bem. Até os primeiros elementos, as primeiras moléculas bioquímicas, a gente entende relativamente bem, mas daí até a complexificação dessas moléculas, para, obviamente, o primeiro pulo aqui gigante, que é a primeira vida, a gente ainda não entende como aconteceu. Então, vamos pensar um pouco sobre o que é a vida e como que isso aconteceu. O que a gente sabe, pelo menos, né? Porque tem muita gente pensando sobre isso há muito tempo. A primeira hipótese fundamental, que é a única hipótese científica que a gente pode fazer, é que a vida veio da não-vida. Ou seja, que em algum momento a matéria que não era viva, tipo como uma matéria, como uma pedra, mas não era uma pedra, obviamente, se tornou numa entidade viva. Então, para que isso aconteça, um monte de coisas teve que acontecer. Então, por exemplo, eu menciono os primeiros passos. Quais foram? Você tem que ter os ingredientes. Então, tem lá carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Esses elementos químicos, como eu mencionei, vieram de estrelas. Eventualmente, esses elementos químicos se juntaram para formar moléculas, tipo o gás carbônico, CO2, o gás de nitrogênio, água, H2O, dois hidrogênios e um oxigênio, metano, amônia, que a gente usa para limpar vidro, né, que é NH3, que é nitrogênio e 3 hidrogênios. Essas coisas aí, tudo bem, se formam em vários outros lugares, planetas, luas, até no espaço. E aí vem o pulo, que é daqui dessas coisas simples formar os aminoácidos, são moléculas mais complexas, né? Então, como que isso aconteceu aqui na Terra?
A gente não tem certeza, mas em 1953, então tem muito tempo isso, mais de 70 anos, um, é, um bioquímico da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, chamado Miller, trabalhando com o seu orientador de doutorado, chamado Urey, eles criaram um experimento muito simples, em que eles tentaram fazer o seguinte: imitar no laboratório a composição química e as atividades que a atmosfera da Terra tinha quando a Terra era muito jovenzinha, tipo há 3 bilhões e meio de atrás, 3 bilhões e meio de anos atrás. Então, esse experimento do Miller ficou muito, muito famoso, porque o que ele fez? Ele pegou e misturou gás carbônico, nitrogênio, água, um pouco de amônia. Então, os elementos, as moléculas mais simples assim, colocou lá num tubo de ensaio. E aí, tá vendo esse negócio que ele está segurando aqui? Isso aqui é uma máquina de fazer faíscas elétricas. E o que essas faíscas elétricas faziam? Essencialmente, elas imitavam os raios que ocorrem durante tempestades e que ocorrem durante erupções vulcânicas. Vocês sabiam disso? Quando um vulcão entra em erupção, você tem um monte de raios que caem, e a ideia é que essa eletricidade gerada naturalmente foi um catalisador, acelerou os processos químicos para poder formar os primeiros aminoácidos. E os aminoácidos são importantes porque as proteínas, que são moléculas fundamentais para a vida, são formadas de aminoácidos, como se fosse assim um colar de pérolas. A proteína é um colar de pérolas, cada pérolazinha é uma molécula de aminoácidos, você coloca um monte delas juntas, uma atrás da outra e tal, você forma essas proteínas. Então, o que o Miller fez? Ele pegou esses elementos, essas moléculas mais simples, colocou no aparato dele, no laboratório, passou um pouco de eletricidade e ele percebeu que, depois de 1 ou 2 dias fazendo isso, uma matéria meio gosmenta foi se acumulando no fundo aqui do tubo de ensaio dele, e quando ele analisou a composição dessa matéria meio gosmenta, ele viu que ela estava cheia de aminoácidos. Então, esse experimento ficou super famoso porque ele mostrou que é possível, pelo menos em princípio, você misturar moléculas e eletricidade e criar uma das coisas, os elementos mais fundamentais da vida, que são os aminoácidos, né? Então, isso pode ter acontecido aqui. E é incrível, né? Porque a eletricidade parece fundamental, meio a história do Frankenstein, né? Que Frankenstein, não sei se vocês lembram, o monstro era morto, mas quando passa a eletricidade, ele então passa a viver. Da onde que veio isso, né? Então, isso daí veio da ciência lá do século XIX, outra conversa, outra aula, mas o ponto é que o Miller usou a eletricidade para tentar sintetizar os aminoácidos e conseguiu com uma certa dose de sucesso, vamos dizer assim. Então, a questão é, essas moléculas orgânicas foram sintetizadas na Terra primitiva? Será que algumas delas caíram do espaço, foram formadas em Marte, cometas? Então, é uma possibilidade que é possível que elas tenham sido formadas no espaço, tenham caído aqui, ou formaram-se aqui, mas o ponto é que esse iniciozinho da vida pode ter acontecido aqui na Terra. Mas de aminoácido para a vida, o caminho é gigantesco. Tá? E é muito difícil. Tá? Por quê? Porque o que é o fundamental na vida é a célula. Né? E uma célula, ela é uma entidade muito estranha, porque uma célula, ela essencialmente é uma coisa que está isolada do ambiente em sua volta, né? Você pode reconhecer, isso aqui é uma célula, sei lá, uma célula de fígado, ou uma célula do osso, uma célula óssea. Então você sabe que ela está isolada do mundo externo, mas, por outro lado, ela tem que ter uma certa permeabilidade, ela tem que deixar passar material para entrar e sair. Então, essa célula tem que ter uma membrana em volta, né, que permite que matéria entre e saia. Né? Os íons têm que entrar, íons têm que sair, nutrientes têm que entrar, têm que sair. Então, também no início, no século XX ainda, né, nos anos 20, 30, um bioquímico, um físico russo chamado Oparin sugeriu que provavelmente as primeiras células vieram de gotinhas de gordura, de óleo, que basicamente elas sequestram dentro delas
os elementos químicos, os aminoácidos e tal, protegem esses elementos do externo, né, do que está acontecendo lá de fora. Esses elementos combinam, começam a reagir entre si, começam a formar coisas mais complexas, e essa bolinha, essa gotícula de gordura com essa química se torna no que a gente chama de uma protocélula, uma célula primitiva. Tá? Então, essa é uma hipótese. A gente não sabe exatamente se isso aconteceu, mas várias experiências foram feitas comprovando que realmente é possível que esse tenha sido o primeiro caminho, vamos dizer assim, para essas protocélulas, ok? O problema é que reação química não é uma entidade viva ainda, né? E uma gota de gordura não é uma célula, né? E o que é mais difícil, né, é que as células elas têm que ter um material genético, né? Porque uma das qualidades mais fundamentais da vida é que ela é capaz de se reproduzir, né? E para ela se reproduzir, ela tem que ter um material genético complexo. Por exemplo, aqui você tem uma representação das moléculas de DNA, né, do ácido deoxinucleico, que é fundamental, né, essas cadeias que são basicamente em hélice, né, que é onde está a nossa história genética. Então, você vê que elas têm dois lados, né, e elas, em geral, na reprodução, elas se separam para dar origem a novas, a prole, né, a descendência. E esse processo de você ir de química inorgânica para química orgânica, para química orgânica com a capacidade de se reproduzir e de se alimentar metabolicamente, né, o metabolismo, né, do que existe no meio ambiente, é uma passagem que a gente realmente ainda não entende. Tá? E, aliás, o que é muito surpreendente, né, é que o título dessa palestra, né, o que é a vida, né, será que a gente consegue definir o que é a vida? E o ponto é que, até hoje, a comunidade científica não tem uma definição aceita para o que é vida. A gente não sabe o que é vida. A gente sabe o que a vida faz, a gente sabe que a vida tem o metabolismo, que ela tem que se alimentar para existir, a gente sabe que a vida se reproduz, mas, obviamente, a vida não só se reproduz porque uma criança de 5 anos não está se reproduzindo, nem uma vovó de 60. Então, existe um processo reprodutivo durante uma fase da vida, mas isso não é a vida, né? A vida existe mesmo quando não está se reproduzindo. E existem definições que são apenas, vamos dizer assim, definições operacionais do que é vida, né? Porque se você falar, a vida é reprodução, mas então, peraí, o fogo também se reproduz, né? O fogo se espalha. O fogo usa o oxigênio do meio ambiente e se espalha. Então, peraí, o fogo tem uma espécie de metabolismo, né? Porque está queimando o oxigênio para poder se reproduzir, mas o fogo você sabe que não está vivo. Estrelas também não estão vivas, elas também se reproduzem, né? Uma estrela, quando ela morre, ela explode, e essa explosão chega nos berçários de outras estrelas, são nuvens de gás, e essas perturbações que vêm dessas estrelas, dessas explosões estelares, é que geram as novas estrelas. Mas você sabe que, pelo menos a maioria das pessoas diz que uma estrela não está viva, né? Um vírus é uma coisa que está entre vida e não vida. Quer dizer, o vírus só se reproduz quando entra numa célula viva. Então, existem certas pessoas, certos filósofos em particular, que dizem que é melhor nem tentar definir a vida. Por quê? Porque uma vez que você define alguma coisa, você meio que coloca uma espécie de barreira nas coisas que ela poderia ser. E como a gente conhece só a vida aqui na Terra, a gente não quer se limitar a definir uma coisa que só existe aqui, que podem existir outras formas de vida que são muito diferentes da vida aqui na Terra. Então, quando os cientistas da NASA, por exemplo, falam vamos buscar por vida fora da Terra, eles usam uma definição operacional que é a seguinte, que a vida é uma rede de reações químicas autossustentáveis, quer dizer, as reações vão acontecendo dentro de uma célula, por exemplo, e que evoluem segundo as leis da teoria da evolução de Darwin, segundo a mutação e a seleção natural, né? Então, existem variações que vão acontecendo no código genético dessas células, e isso daí gera uma diversidade dos tipos de vida. A maioria dessas mutações é super nociva,
mas algumas são boas, aumentam a probabilidade desse mutante sobreviver, e isso daí, então, explica por que existem certas formas de vida que estão Não tô existindo conseguindo, agora. não, de jeito nenhum. Que coisa. Ok. Então, a vida é uma espécie de desequilíbrio, né? Uma coisa que vem de uma inquietude química que é capaz de se autorreproduzir, né? E o que a gente sabe é que qualquer forma de vida, pelo menos desconhecida, tem que ter essa forma aqui. Isso aqui é uma célula simples. Olha aí, pessoal, eu não sei quem está com o microfone aberto, mas quem tiver, seria legal fechar, para não ter uma interferência sonora aqui para o pessoal e para a gravação mais tarde também, ok? Então, você vê que é o seguinte, isso aqui é uma célula procariota. Então, você tem o material genético aqui no meio, você tem uma barreira entre a célula e o que está acontecendo lá de fora. Essa barreira ela tem que ser permeável, e o pulo entre reações químicas e uma coisa assim, esse saco de matéria vivo, ninguém entende. Okay? A gente ainda não sabe como que uma coisa dessas aconteceu, ninguém foi capaz de fazer isso no laboratório, e a gente sabe que demoraram mais ou menos 2 bilhões de anos de vida para ir para a Lua ir dessa forma simples, para a Lua não, desculpe, para a vida ir dessa forma simples, dessa forma procariota, para uma célula hipercomplexa, que é a forma, que é das células que nós temos, são chamadas de eucariotas. Olha que confusão que é isso aqui, né? Você tem o material nuclear aqui no meio, essa bola roxa aqui no meio azul, você tem o DNA, etc. Você tem o núcleo da célula, você tem as mitocôndrias, que essencialmente são como a célula produz e gera o metabolismo interno com energia, etc. Você tem outras coisas aqui, um monte de pequenos pedacinhos de matéria, de coisas. Cada uma dessas coisas tem uma função extremamente importante. Então, hoje se diz que é muito possível que essa transição da procariota para eucariota veio do que a gente falar a palavra, a gente chama endossimbiose, que basicamente talvez essas mitocôndrias aqui tenham sido outras formas de vida que foram absorvidas por essas células antigas para formar uma célula mais complexa. Então, a gente não sabe se realmente isso aconteceu, mas olha como que é complexo, como é difícil você entender uma coisa tão simples quanto uma célula. Né? Então, eu vou dar uma parada agora, na minha que são 11h15 para vocês, eu acho, né? Então a gente já está a 1h15. Vamos voltar, Ana Marta, daqui a uns 10 minutos, é isso que você falou? Isso, 10 minutos de intervalo aí para a gente tomar uma água, absorver um pouco aí as informações do Onde a gente está. Marcelo. Uhum. São 11h15, voltamos 11h25 pontualmente. E na Perfeito. segunda parte da aula, para quem entrou depois, Marcelo vai falar por mais 1 hora, mais ou menos até meio-dia e 15, e nós vamos deixar 45 minutos para bate-papo, para conversa, tá? Então, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês aí no chat, porque são muitas pessoas, muitas perguntas, e a gente vai filtrando e organizando, passando isso para o Marcelo, tá? Acho que é isso, né? 11h25, voltamos. Tem uma pessoa que entrou agora. Enfim, a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos e voltamos daqui 11h25 pontualmente, tá? Para mais continuidade da aula e perguntas, tá? Perguntas no chat. Obrigada, gente.